como se eu cortasse a minha língua ou se eu, tipo, perfurasse a minha mão. Na verdade, eu realmente não sinto dor depois disso. Acredito que é uma forma dos deuses protegerem o médium. É uma forma dos deuses, mostrarem seu poder para nós, humanos. Médium espiritual é, na verdade, um veículo entre as divindades e nós, mortais. Então somos o chamado tradutor entre as divindades e nós, quando mortais como nós temos. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 176. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Amigos e amigas, vivemos um momento único na história humana, onde tornou-se mais fácil conhecer o mundo sem sair de casa e do conforto da sua casa. Hoje vamos mergulhar um pouco nesse fascinante mundo do espiritualismo oriental. Algo que me fascina há muito tempo é entender sobre o espiritualismo em outros países, outras culturas, né? Pois em todo lugar temos um tipo de espiritualidade único, mas que parece estar conectado através de algumas semelhanças. Por exemplo, tive a oportunidade de conhecer o Mahikari, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Tem um templo maravilhoso no bairro da Tijuca. A arte Mahikari é também conhecida como Sukyu Mahikari. Trata-se de uma organização religiosa e espiritualista de origem japonesa que tem como objetivo a purificação do espírito, da mente e do corpo. Ao entrar no templo, pude constatar um imenso respeito às divindades, muita organização e uma limpeza impecável, onde não se pode entrar com calçados, você recebe uma pantufa, achei muito bonito. Fomos recebidos muito bem e eles fizeram uma espécie de passe ali na gente, né? Que eles chamam de doação de luz. Na segunda vez que fui ao templo, aprendi um pouco sobre os princípios e, para minha surpresa, é muito semelhante ao espiritismo. Quem aí já frequentou o Mahikari, né? Digam aí nos comentários suas impressões. Eu simplesmente amei. O salão principal está forrado com um tapete imenso e muito macio. Achei tudo muito bonito, né? Inspirado nisso, neste vídeo vamos explorar como ocorrem aí as incorporações, os rituais, né? Em algumas tradições orientais, além de conhecer algumas das principais divindades cultuadas nessa espiritualidade milenar do Oriente. Fique comigo e descubra os segredos que unem fé, tradição e transformação espiritual no Oriente, mais especificamente na China, que vem chamando a atenção de todo mundo, né? Ultimamente, através da tecnologia, mas que esconde aí profundos segredos nessa temática. Dito isto, vamos lá! O espiritualismo chinês é um universo rico e complexo, já que os chineses são um povo multimilenar, formado aí por uma combinação de influências do taoísmo, budismo, do confucionismo e das tradições populares. Essa diversidade de correntes se reflete nos rituais, na incorporação e na maneira como os chineses se relacionam com o mundo espiritual. Para muitos, a espiritualidade é uma parte intrínseca do dia a dia, onde o sagrado se mistura com a vida cotidiana. Hoje vamos entender como essa tradição se manifesta através de incorporações e dos rituais, e conhecer um pouco mais sobre as divindades que inspiram a devoção do povo. Vale ressaltar que as religiões são permitidas na China, ao contrário do que muitos imaginam. Bom, uma característica marcante do espiritualismo chinês é o fenômeno da incorporação, que, por incrível que pareça, é muito similar ao que acontece por aqui. Em algumas situações, os médiuns e praticantes entram em transe, né, para canalizar a energia e a mensagem dos espíritos. E alguns rituais aí se assemelhando muito às religiões de matrizes africanas aqui no Brasil. Durante essas sessões é comum ver rituais vibrantes que criam uma atmosfera propícia para a manifestação do divino. Vamos dar uma olhada!
Once a deity enters the medium, she is dressed in appropriate robes fitting her celestial office. And the medium regains consciousness, but with no memory of the time. Bacana, não é mesmo? Vocês sabiam que era assim? Eu não sabia e fiquei muito surpreso ao fazer essa pesquisa. Essas incorporações podem ocorrer em templos ou centros de culto, onde os médiuns, muitas vezes vestidos com trajes tradicionais, permitem que entidades espirituais se expressem por meio deles. O resultado é uma experiência intensa e transformadora, que inspira os participantes a buscar uma conexão mais profunda com o sagrado. Os rituais costumam ser conduzidos por auxiliares, que, com a ajuda de músicas e danças, evocam as energias divinas. E esse processo é visto como um meio de purificação, cura e até mesmo de comunicação com os antepassados, já que eles acreditam que o espírito continua vivo no outro plano, assim como nós. Vou abrir uma aspas aqui para contar o que aconteceu com minha esposa lá no Mar Ricari. Durante o processo de recebimento de luz, que costuma durar uns 15 minutos, e é feito por um doador de luz experiente, ela teve uma crise de choro a princípio inexplicável. E foi explicado depois para ela que poderia ser a manifestação de um antepassado, onde possivelmente ocorreu um fenômeno de conciliação espiritual. Outra coisa interessante é que, ao chegar em casa e fazer as necessidades, ela também viu que saiu muita gordura nas fezes, algo que já tinha sido explicado antes, pois um dos objetivos da doação de luz é a limpeza de toxinas do organismo. No meu caso, eu senti uma paz profunda durante o processo e vi imagens muito bonitas na minha tela mental. Quem já foi aí pode compartilhar aí nos comentários o que sentiu. Bom, agora voltando ao tema, vamos conhecer algumas das principais divindades e entidades cultuadas no espiritualismo chinês. Entre elas destacam-se no Tao Te Ching, os deuses taoístas. No taoísmo encontramos deidades como o Senhor da Harmonia e o Grande Sábio, que representa a ordem natural e o equilíbrio do universo. Esses deuses são invocados para promover a paz interior e o alinhamento com o Tao, que é o caminho natural da vida. Temos também aí deuses populares ancestrais. Na tradição popular chinesa, o culto ao ancestral é fundamental. Acredita-se que os espíritos dos antepassados continuam a zelar pela família e a orientar as gerações futuras. Durante os rituais, oferendas são feitas e orações são entoadas para honrar esses espíritos, garantindo a proteção e prosperidade. E tem também as divindades da natureza, Outro grupo importante são os deuses que regem a natureza, assim como na nossa Umbanda. Por lá, por exemplo, eles têm aí o dragão, símbolo de poder, fertilidade e transformação, e a deusa da lua, que representa a feminilidade e o ciclo natural da vida. Essas entidades são frequentemente celebradas em festivais e cerimônias, que reforçam a conexão entre os seres humanos e o ambiente. Temos também o Sun Wukong, o Rei Macaco, uma figura lendária da mitologia chinesa.
e o protagonista da clássica obra Jornada ao Oeste, dotado de habilidades extraordinárias, como transformação, super velocidade, um cajado mágico, né? Ele simboliza a coragem, a rebeldia e a busca pela iluminação. Isso ocorre também em outras mitologias mundo afora, né? Temos, por exemplo, aí na cultura nórdica, o Thor, né? O deus do trovão. Temos lá os deuses da Grécia Antiga, enfim. Sun Wukong representa o espírito livre e a capacidade de superar desafios, sendo uma fonte de inspiração tanto na cultura quanto na espiritualidade chinesa. Recentemente foi tema de um jogo aí de nova geração, cujo ficou mundialmente famoso, com gráficos incríveis, expondo um pouco da mitologia chinesa pelo mundo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma incorporação dessa entidade, já com a dublagem. Vamos dar uma olhada. Como se eu cortasse a minha língua, ou se eu, perfurasse a minha mão. Na verdade, eu realmente não sinto dor depois disso. Acredito que é uma forma dos deuses protegerem o médium. É uma forma dos deuses, mostrarem seu poder para nós, humanos. Médium espiritual é, na verdade, um veículo entre as divindades e nós, mortais. Então somos o chamado tradutor entre as divindades e nós. Quando mortais como nós temos perguntas ou problemas, certo? Quando não temos onde buscar respostas, o médium espiritual é uma maneira alternativa de pedir respostas. Tanto o meu avô paterno quanto o materno, ambos são médiums, então, na verdade, eu diria que isso foi passado pela minha família. Meu pai deveria ser aquele que faria isso, mas porque, ele tem um problema de saúde, acabou vindo pra mim. Eu sou o escolhido pelas divindades, que é o Deus Macaco, para ser o médium espiritual para ajudar os mortais. Quando eu era bebê, ele me segurava, e quando fiquei um pouco mais velho, eu conseguia falar, eu sempre via um cara em pé ao meu lado. Então eu apontava pra minha mãe e dizia, mamãe, quem é esse Gorgone? Por que ele é tão peludo? Por que ele está sempre me segurando? Eles foram consultar outro médium, então eventualmente eles deram a mesma resposta de que, na verdade, o Deus Macaco é aquele que, desde o nascimento até agora, tem sido meu anjo da guarda que tem me protegido. Você se sente muito quente? Sim, você vai se sentir muito quente, muito aquecido. Então, depois disso, isso é porque, como a energia está, começando a entrar no seu corpo, começando a te cercar, então você vai se sentir muito aquecido. Para médiums, temos uma sensação especial com nossos chefes. Provavelmente quando eu começo às 8h30 para a sessão de consulta, então provavelmente 5 a 10 minutos antes disso, nós teremos alguma energia vindo para nós e mais ou menos saberemos que a energia pertence a quais divindades e para que estão aqui e seu propósito. Durante a procissão, não saberíamos o que está acontecendo quando acordamos. Depois disso, nos sentiremos mais cansados quando acordarmos. Ok, click. Diferentes perguntas dos devotos, mas principalmente serão mais sobre saúde, mais sobre suas questões familiares e mais sobre seus negócios. Mudando muito rapidamente. Inicialmente, há muitos devotos que, na verdade, vieram até nós por causa da loteria, porque eles esperam ter mais dinheiro. Eles esperam ter um estilo de vida melhor. Meus esforços são para educá-los que algumas coisas são para ser o que são. Personalidade do nosso Deus Macaco, eu diria que ele é uma pessoa muito direta. E se, digamos, você tem coisas que está escondendo dele, ele é capaz de descobrir todas as coisas que você está escondendo ou esqueceu. Muito interessante, meus amigos e amigas. Inclusive, vale ressaltar como as culturas orientais e tecnologia vêm fazendo cada vez mais parte do Ocidente. Temos os mangás, os doramas, animações, carros, redes sociais, enfim. Estamos cada vez mais interconectados, compartilhando cultura e tradições e tecnologias, não é mesmo? Vocês sabiam aí que no Japão também tem carnaval com escola de samba e tudo? Influência nossa. Vamos dar uma olhada.
Bom, mas voltando para os rituais e incorporações, que não se limitam apenas aos ambientes dos templos, eles estão profundamente enraizados na cultura e na vida cotidiana dos chineses e outros países aí da região, né? Vocês estão vendo aí um evento em Singapura. Como vocês podem ver, não se trata apenas da China. Festivais como o Ano Novo Chinês, o Festival das Lanternas, a Festa do Barco Dragão, são momentos em que a comunidade se une para celebrar, pedir bênçãos e renovar os laços espirituais. Esses eventos proporcionam uma oportunidade para que as pessoas experimentem uma conexão direta com o divino, reforçando os valores de harmonia, respeito e continuidade. Espiritualidade, assim, torna-se um elemento vital para a saúde emocional e social da comunidade. Em resumo, meus amigos e amigas, o espiritualismo oriental é uma expressão rica e multifacetada da busca humana pelo sagrado, algo que está em todas as culturas e é tão antigo quanto a história humana. Algo que infelizmente vem se perdendo com as novas gerações, opinião essa do próprio médium chinês. Vamos ouvir ele falar. Acho que o médium espiritual ainda é um ofício em extinção. Acredito que nossa geração será a última geração, infelizmente, porque as pessoas estão realmente se afastando da nossa forma de fazer as coisas. Religião, eles não estão se envolvendo tanto. Mesmo que se envolvam, são forçados pelos pais, não o fazem de bom grado. E a maioria dos jovens, eles não querem se envolver em todas as complexas, preces complexos, rituais, tudo isso. Então, fizemos a preparação. Depois queimaremos a oferenda final para o deus macaco. The final offerings for Monkey God. E estamos aqui tentando o nosso melhor para proteger isso, eu diria um legado e também essa cultura para mim, para minha família, mas também para a comunidade. Bom, amigos e amigas, as incorporações e rituais aliados à veneração das divindades e ancestrais criam um ambiente onde a transformação e a cura são possíveis. Ao entender essas práticas, podemos ampliar nossa visão sobre a espiritualidade e reconhecer a diversidade dos caminhos que levam à evolução interior. Cientificamente, aqueles que mantêm uma conexão transcendental, dependente da religião, tendem a ser mais felizes e ter mais plenitude em sua vida pessoal. Claro que isso deve ser de forma equilibrada e não fanatizada. Espero que este vídeo tenha despertado em você uma nova perspectiva sobre a espiritualidade oriental, que, claro, fizemos aqui somente um breve resumo, seria impossível abordar o tema de maneira completa em um único vídeo. Para quem interessar, já fizemos outros vídeos com essa temática. Vimos aí os curandeiros das Filipinas, vimos também um médium cubano que usa ali um facão para curar as pessoas. Irei deixar os vídeos fixados nos comentários. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe também seu comentário sobre o que mais te fascina nessas tradições ancestrais. Quem quiser contribuir com o canal, seja membro, isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Os membros terão acesso aos nossos grupos aí do WhatsApp e assistirão aos vídeos novos antecipadamente. Meu muito obrigado de coração a todos os colaboradores do canal. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes no Carro Isolado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!